Suponho que, se continuaram no Gólgota, não foi por sobrar valentia, mas sim em obediência a Caifás e ao conselho. O oficial romano teve de fazer um supremo esforço para serenar o seu nervosismo e o dos seus homens. Se os hebreus tinham medo daquele tipo de fenômeno, os romanos muito mais. À força de rudes gritos, Longino conseguiu finalmente que os seus soldados ocupassem os postos de sentinela indicados pelo Optio antes da tempestade de areia. A julgar pela gritaria que se levantava mais para além da muralha, a confusão e o medo entre os peregrinos e os habitantes de Jerusalém tinha de ser extremos. Enquanto aquela área permaneceu em penumbra, muitos curiosos chegaram a se aproximar da porta de Efraim, intrigados e, suponho, ansiosos por saber se tudo aquilo tinha alguma ligação com o prodigioso mestre da Galileia. Mas ninguém teve coragem para se aproximar. Ou melhor, houve um grupo que o fez, poucos minutos depois de se iniciarem as trevas. Pelo caminho que partia de Jerusalém destacaram-se umas 20 pessoas. Com passo rápido e decidido foram se aproximando da grande rocha. Por causa da sombra só pude distinguir o jovem apóstolo João quando estava a poucos metros do ponto onde eu me encontrava. Acompanhava outro homem e 18 mulheres, todas elas meio escondidas nas suas vestes. Mas não consegui reconhecer nenhum dos amigos de Zebedeu. Era muito estranho. Na realidade, tudo era estranho desde a aproximação daquele objeto, que continuava fixo e imperturbável sobre as nossas cabeças. Precisamente desde o seu aparecimento no espaço, embora só tivesse consciência disso com a chegada de João e do seu grupo, o vento tinha parado. E, com ele, todos os sons próprios e naturais do campo. Pelo menos, os que habitualmente tinha ouvido. Até os trinos fugazes das andorinhas e outras aves, o zumbido dos insetos, o silvo das nuvens de moscas verdes e grandes como moedas, que, antes da passagem do Aboab, tinham começado a pousar às dezenas no sangue dos crucificados. Não posso resistir à tentação de recordar ao leitor outro acontecimento que parece ter uma estreita relação com este: o sol que dançou em Fátima em 1917. Quanto ao objeto que provocou as trevas, sobre Jerusalém e ao seu redor, o computador do módulo calculou que girava geossincronicamente sobre a Cidade Santa, paralelo calculado para Jerusalém, 5.463 quilômetros. N. Do M. Quando me preparava para descer pela fenda, um súbito gemido do Galileu deteve-me. O mestre parecia ter recobrado a consciência. O centurião e eu demos uns passos e, efetivamente, verificamos como o crucificado se esforçava de novo por respirar com mais força. A queda do diafragma inchara-lhe o ventre e o tórax estava rígido como um madeiro de onde pendia. Apesar do pó e da terra que o cobriam, quase como uma fatídica antecipação da sepultura, os sinais da cianose eram cada vez mais visíveis. As poucas unhas dos pés que não estavam banhadas por sangue tinham começado a ganhar uma característica coloração azulada. O mesmo acontecia com as pontas dos dedos. A tetanização dos membros inferiores era galopante. Os músculos das coxas e das pernas continuavam a sofrer espasmos, embora cada vez mais longos. Os dedos grandes de ambos os pés tinham entrado em adução, desviando-se para o plano central do corpo do Nazareno. De repente, uma mão me pousou no ombro esquerdo. Era João. Com a sua coragem habitual tinha subido ao alto do Calvário. Vinha só. A verdade é que nem sequer se demorou olhando o mestre. Os olhos estavam enterrados no rosto, marcados pelas muitas horas sem sono e pelo sofrimento. Parecia um velho, com voz trêmula dirigiu-se a Longino, suplicando-lhe que, ao menos por um instante, permitisse à mãe de Jesus de Nazaré aproximar-se da cruz e dar o último adeus a seu filho. João acompanhou o pedido, dirigindo o braço direito para o reduzido número de mulheres que esperava a pouca distância dos saduceus. Apesar de quanto vivera e sofrera naquela missão, ao ouvir o Zebedeu, os meus joelhos tremeram. Maria estava ali. Longino não teve coragem para negar, e autorizou o discípulo a que acompanhasse a mãe do mestre até o cimo do monte, com a condição de que as outras ficassem onde estavam e de que a permanência junto da cruz fosse o mais breve possível.
João agradeceu o gesto humanitário do centurião e apressou-se a voltar para junto do grupo. Trocou algumas palavras com as mulheres e, em seguida, uma das hebreias começou a subir por entre as rochas, ajudada por João e por outro homem. À medida que se aproximavam, o meu pulso acelerou. Poucos segundos depois tinha na minha frente a mãe terrena do gigante. Os legionários, um pouco mais tranquilos, tinham descido pelo segundo penhasco em busca de lenha seca com que pudessem acender uma fogueira. Como era lógico, não podiam prever a duração da escuridão e Arsênios, prudentemente, ordenou aos soldados que fizessem uma boa provisão de combustível. Faltavam 4 horas para o anoitecer e a guarda dos condenados podia ser longa. No instante em que Maria chegava junto da cruz central, 2 dos soldados pousaram na rocha feixes e ramadas da gesta chamada de escovas, muito leve e de excelente qualidade para os seus objetivos. Apoiando-se nos antebraços de João e do segundo homem, que se chamava Jude ou Judas e que, segundo consegui apurar no dia seguinte, era irmão carnal de Jesus, a hebreia de rosto extremamente pálido, parou a 1 metro do madeiro em que se encontrava pregado o filho. Não era muito alta. A cabeça, levantada para o mestre, tinha ficado, mais ou menos, à altura dos joelhos do Nazareno. Possivelmente, teria entre 1,60 e 1,65 metros. Contava à volta de 50 anos, embora sua figura frágil, um pouco curvada, e as rugas que nasciam nos belos olhos amendoados a tornassem mais venerável. Apesar do escuro, chamou-me a atenção a testa alta e ampla, rematando um rosto ovalado em que despontava um nariz pequeno e direito. Tinha na cabeça um manto castanho claro que não me permitiu ver-lhe o cabelo. No entanto, a julgar pela cor das sobrancelhas, finas e ligeiramente arqueadas, deviam ser de um negro de azeviche. A túnica, de um tom semelhante ao do manto, embora um pouco mais apagado, quase roçava pelo chão do Gólgota. Ninguém disse nada. João começou a chorar, agarrando-se ao braço da senhora. Longino, comovido, retirou-se. No entanto, para minha surpresa, Maria não derramou uma lágrima. Só o tremor das mãos compridas e calejadas, sob cuja pele serpenteava uma rede de veias azuis e pronunciadas, refletia sua aflição. Os meus problemas viram-se aliviados quando o oficial, noutro gesto que muito dizia em seu favor, voltou até junto de nós, trazendo uma tocha que acabava de acender. Quando Longino aproximou o improvisado archote do corpo do mestre com o fim de que a sua mãe o pudesse ver melhor, o Galileu, acordado talvez pelo resplendor avermelhado do fogo, descolou o queixo do peito, vendo a sua família. A respiração voltou a agitar-se e o olho direito abriu-se ao máximo. A mulher, tal como João e o irmão de Jesus, não tiravam os olhos do rosto do crucificado. A boca do gigante abriu-se ligeiramente, tentando falar. Porém, os pulmões, diminuídos na sua capacidade vital pelas múltiplas lesões dos músculos respiratórios e pelas angustiantes faltas de apoio, encontravam-se perante uma gravíssima insuficiência ventilatória restritiva. Poucos minutos mais tarde, quando ajustei os ultrassons ao tórax de Jesus, cavalo de Troia receberia informação sobre aquela delicada situação, comprovando as minhas suspeitas. A capacidade vital de Jesus encontrava-se muito abaixo dos 80% do valor teórico normal, avaliado, como se sabe, em 5,50 litros. Apesar disso, o Nazareno, no esforço titânico, contraiu os músculos abdominais e, quase em uníssono, a esgotada musculatura dos antebraços e dos ombros começou a palpitar, procurando a energia necessária para elevar a parte superior do corpo naqueles quilométricos 26,5 centímetros. Porém, as reservas do Cristo estavam quase esgotadas e a sua vontade não foi suficiente. Naqueles momentos dramáticos aconteceu uma coisa insignificante, pouco menos que imperceptível para os que se encontravam junto da cruz, mas que, para mim, como um médico, me gelou o coração. Jesus arqueou o diafragma pela segunda vez e distendeu de novo os músculos flexores e extensores, fazendo-os vibrar. Ao mesmo tempo, o seu pulso esquerdo girou 1 centímetro no eixo do antebraço. Aquele movimento do carpo no cravo colaborou decisivamente na elevação dos ombros.
A cabeça do rabi cravou-se no patíbulo e a barba voltou-se para o céu, enquanto a violenta dor provocada pelo mínimo movimento do pulso esquerdo fazia pulsar com precipitação as paredes da veia jugular externa, marcando as fossas supraclaviculares e os músculos do pescoço como nunca vi em ser humano. Logo, da ferida meio fechada do pulso esquerdo surgiram 2 fios de sangue, finíssimos e divergentes, que correram até o cotovelo. O mestre, a que preço? Conseguira o seu propósito. Ao elevar-se, a boca abriu-se ao máximo e um hausto de ar fresco penetrou-lhe os pulmões, ao mesmo tempo que o afundamento do ventre deixava descoberto a crista ilíaca do quadril direito. O corpo do crucificado voltou a cair e Jesus, baixando o rosto, esboçou um sorriso estranho. Aquele rito alarmou-me, não se tratava na realidade de um sorriso, mas sim de outro sintoma da tetanização que o acossava e que em medicina é conhecido por sorriso sardônico, lábios apertados, com as comissuras para fora e para cima. Ao contemplar o esforço desesperado do filho, Maria baixou o rosto e as pernas fraquejaram-lhe. Mas João Marcos e Judas ampararam-na. Os lábios do mestre, apenas sombreados pela luz do archote, começaram a tremer e as profundas olheiras que acentuavam os pômulos altos e afilados confundiram-se com a amargura escura e insondável de uns olhos que, apesar de tudo, conservavam singular beleza. Mulher. A voz arrastada do mestre fez que Maria e todos os outros levantassem o rosto. E o semblante da hebreia iluminou-se. Mulher, repetiu Jesus, aqui tens o teu filho. João enxugava as lágrimas com a palma da mão direita, olhando o mestre sem conseguir compreender